Olá, pessoal. Como nós havíamos combinado e eu havia prometido, eu estou gravando, tá? Comecei a gravar agora o primeiro conteúdo, né? E vou gravar os demais depois. Os conteúdos que nós trabalhamos no nosso componente curricular, nos nossos encontros presenciais, né? As discussões que fazemos a respeito das tecnologias aplicadas à educação. Normalmente a gente traz algumas discussões, levanta algumas discussões com as turmas, né? E aí resolvemos então fazer essa gravação. Nós ficamos de fazer essa gravação na própria aula que eu ia ministrar com a turma de matemática, mas em virtude de algumas questões nós decidimos fazer essa gravação de forma um pouco mais personalizada, ficar um pouco mais menor, mais objetiva, tá? Antes de começar nosso assunto da noite, né, desse primeiro momento, na verdade é o assunto que eu trato na segunda aula presencial com as minhas turmas, eu gostaria de apenas fazer algumas observações a respeito do nosso componente, da nossa sala de aula, né? Eu tenho observado que praticamente todos já estão bem inteirados no funcionamento da nossa plataforma EAD, no nosso ambiente virtual de aprendizagem do componente curricular. A grande parte já editou o seu perfil, praticamente todos editaram seu perfil, colocaram lá uma foto de identificação, né, no seu perfil. Quase todos também já interagiram no fórum da apresentação pessoal. Todas essas atividades são atividades pontuadas, né? Então a gente observa que vocês precisam estar realizando essas atividades. A terceira atividade, que era escrita de uma reflexão sobre o componente curricular, tendo como base o nosso referencial teórico, também foi feita pela maioria dos alunos, né? Apenas o diário de bordo e a atividade 5, que era para refletir sobre a questão da inteligência artificial no contexto da educação, né? E suas implicações na educação, é que ainda não temos uma participação tão ampla. Mas eu alerto para que vocês possam fazer. A essas alturas, todos já deveriam ter feito essas 5 atividades que estão naquele bloco, né, no módulo 1 do nosso componente curricular. Então, todos já deveriam ter feito, mas ainda está em tempo, as atividades estão em aberto e nós vamos ter chance ainda de realizar, ok? Mas que possam fazer o quanto antes. Então, nós estamos bem encaminhados e o alerta é só para que aqueles que ainda não estão com as atividades em dia possam colocar em dia, né, o mais rápido possível. Nós já fizemos o primeiro seminário com a turma da tarde, né, e vamos fazer agora no dia 19 o seminário com a turma da noite, né, os 4 grupos, alertando para que vocês estejam atualizando os grupos para que ninguém fique de fora. Eu mesmo vou ver como é que está essa situação lá dos grupos para poder ajustar e deixar todos os grupos, ninguém de fora dos grupos, ok? Bem, pessoal, então no segundo encontro nosso, né, no componente curricular de tecnologias digitais da informação e comunicação, eu costumo trazer como reflexão uma palestra que eu dei na aula magna de uma universidade aqui da nossa região, né? No início do ano letivo dessa universidade, em 2022, logo depois da pandemia e tal, né? Foi-me proposto esse tema e nós então fizemos essa discussão naquela ocasião, e eu acho interessante sempre trazer essa discussão para esse momento, né,
E o tema é justamente Educação 4.0, Desafios da Sociedade do Século XXI. E eu abordei nessa reflexão com aquele grupo, e vou fazê-lo com vocês, aspectos relacionados às práticas pedagógicas do professor no contexto dessa sociedade 4.0. Tá? E acho pertinente a gente iniciar essa discussão sobre o uso das tecnologias na educação, justamente situando a educação nesse contexto, ok? Quando a gente pensa nesse tema, o que de fato ele significa? O que é esse professor 4.0, né? Que mudanças no modo como ele ensina e aprende precisa ser por ele experimentada, né? Experienciada. E para responder a essa pergunta, é interessante compreender o contexto que envolve seus elementos, como o termo ou expressão 4.0, né? Essa expressão é, na verdade, uma adjetivação que se aplica ao fenômeno da expansão sem precedentes, né, que nós estamos vivendo nas tecnologias digitais, nesse contexto da sociedade contemporânea, né? Entenda-se aqui por tecnologia como sendo toda forma de aplicação da ciência, tá? Ciência é a sistematização do conhecimento produzido ao longo da história, em cada área do conhecimento humano, né? Através dos estudos, das pesquisas científicas, tá certo? E as tecnologias é a aplicação dessa ciência, desse conhecimento desenvolvido pelo homem. É quando o conhecimento sai do papel e toma uma forma concreta para a solução de um problema concreto, né? Então, ou seja, tecnologia é tudo que o homem produz para seu uso produtivo como resultado do conhecimento por ele construído e acumulado desde o início da história até o momento atual, né? Então, desde uma faca, né, esculpida pelo homem primitivo para sua defesa contra os predadores, né, até o mais sofisticado robô desenvolvido com inteligência artificial, capaz de identificar e interagir com o mundo ao seu redor, né? Tudo é tecnologia, tá certo? O papel, a caneta, o livro, o quadro, tudo é tecnologia. Nós vamos ver distinções entre tecnologias plugadas e desplugadas, mas isso em outro contexto. O fato é, a gente já viu isso naquela discussão que a gente fez na nossa aula remota, né? Mas o fato é que tudo é tecnologia, e a tecnologia é fruto da ciência. A ciência desenvolve o conhecimento e a tecnologia é a materialização desse conhecimento. Na realidade, essa adjetivação 4.0 surge no contexto histórico da chamada Revolução Industrial, que foi marcada por 3 fases até este momento, né? Nós queremos, então, apresentar um rápido resumo dessas 3 fases por duas Desculpa, gente. Por 2 razões simples. A primeira é que a mudança de cada uma dessas fases ela foi definida por mudanças nas estruturas tecnológicas que sustentavam esse momento, né? Aquele momento, trazendo consequências sociopolíticas e econômicas importantes, tá certo? E a segunda é que cada uma dessas fases afetaram profundamente a vida em sociedade em todas as áreas, incluindo a educação. Então, a educação foi fortemente afetada em cada uma dessas fases, em cada uma dessas revoluções, né, que aconteceram, tá certo? Nós vamos ver em seguida.
Então, a primeira Revolução Industrial, ela se iniciou na Inglaterra por volta do ano de 1760, século XVIII, né, quando os primeiros motores a vapor foram produzidos e introduzidos nos pátios das fábricas, né. Essa mecanização proporcionou melhorias nos processos produtivos, já que a força do trabalho humano foi substituída pela força gerada pelos motores, né? A principal característica da primeira Revolução Industrial é, então, a substituição da manufatura pela maquinofatura. O trabalho artesanal dá lugar ao trabalho mediado pelas máquinas, né? As primeiras indústrias atendiam basicamente à produção têxtil e nelas se estabeleceram novas relações de trabalho, né? Foi quando surgiu o trabalho assalariado e começou a haver a divisão social do trabalho. Nasce aí o capitalismo industrial, substituindo o capitalismo mercantil que predominava até então, né? A primeira Revolução Industrial fica basicamente circunscrita à Inglaterra e termina por volta de 1850, meados do século XIX, quando tem início a segunda Revolução Industrial. Na educação, o principal impacto da primeira Revolução Industrial foi a necessidade de alfabetização em massa, né, para a população em idade produtiva. Essa população, para ter acesso aos pátios das fábricas, precisavam ter o domínio da leitura e da escrita, porque elas precisavam ler os manuais das máquinas, ler os avisos de advertência, né, de segurança, escrever pequenos relatórios, né, de suas atividades, enfim. Então, houve uma necessidade naquele momento de alfabetização e esse foi o grande impacto da primeira Revolução Industrial na educação. Grande parte da população naquela época era analfabeta, né? Praticamente 70% da população era analfabeta. Bom, a segunda Revolução Industrial, ou a segunda fase da Revolução Industrial, ocorre com o avanço da matriz tecnológica que sustentou a primeira Revolução Industrial e que modificou ainda mais o cenário econômico e social naquele contexto. Essa fase iniciou-se na metade do século XIX, como nós vimos, por volta do ano de 1850, e se estendeu até meados do século XX. A segunda Revolução Industrial termina durante a Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 a 45. Alguns destaques da segunda Revolução Industrial são: também tem início na Inglaterra, né, mas logo se estende para outros países, como países desenvolvidos da Europa, Estados Unidos, Japão, né? Ela se caracteriza pela substituição da matriz energética. O carvão e a energia a vapor dão lugar à eletricidade e ao petróleo como matriz energética desse momento, né, da história. Há uma diversificação do parque industrial, da área têxtil se expande para áreas da energia elétrica, da indústria química, da indústria petrolífera, né? Há um grande aumento nos lucros das empresas, das indústrias e o consequente início do capitalismo financeiro. É nesse momento que ocorre a criação das bolsas de valor, né? Novas relações de trabalho se estabelecem também nesse contexto. Relações de trabalho conhecidas como Taylorismo e Fordismo, né? Pautados no pensamento liberal, desenvolvendo relações capitalistas de produção. Então, nesse contexto ocorre a substituição do ferro pelo aço e a criação de produtos farmacêuticos importantes, entre eles os antibióticos, né, que revolucionou o tratamento de inúmeras doenças. É o efeito
dessa industrialização na área química, né, das indústrias químicas. Ocorre a invenção de importantes dispositivos eletrônicos, né, a lâmpada, o telefone, a televisão. Começa a haver o uso de máquinas e fertilizantes na agricultura, né? Há uma mudança na matriz tecnológica que permitiu a substituição da mão de obra por máquinas, dando origem ao processo de automação nas linhas de produção, né? Tem aquele filme de Charles Chaplin, ele lá na linha de produção montando a máquina, né? É muito característico desse momento da história, né? E na educação ocorre o movimento pela universalização da educação. Todos agora deveriam ter acesso à educação, né? Porque havia uma necessidade muito grande que já desde a infância as crianças começassem a ser alfabetizadas, né, para quando chegasse o momento elas estarem já preparadas para ingressar no mercado de trabalho. A educação para o trabalho ganha força com cursos profissionalizantes. Nesse contexto surgem os cursos profissionalizantes para áreas específicas, né? Indústria elétrica, indústria química, indústria petrolífera. Então, cursos profissionalizantes específicos, tá certo? E aí nós temos o início da terceira grande revolução industrial, que também é chamada de Revolução Técnico-Científica. Ela teve início com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, e neste período ocorre um avanço tecnológico até então nunca vivenciado. Um aprimoramento enorme das técnicas de produção de um modo geral, que abrangeu não só processo produtivo, mas também a própria ciência, né? Surgem metodologias de pesquisa científica, e se expande de forma exponencial as pesquisas científicas, inclusive utilizando já de tecnologias da informação e comunicação como ponte, né, de troca de informações. A informação começa a ficar disponibilizada de uma maneira intensa em repositórios, né, em bancos de dados. E nessa fase ocorre um forte avanço na globalização. As novas tecnologias da informação e comunicação, desenvolvidas nessa fase, possibilitaram a troca de informações, né, estimulando a interação entre as pessoas a nível global. Na verdade, foi o avanço das TDIC, né, das tecnologias digitais da informação e comunicação, que possibilitou o avanço de todas as outras áreas da ciência e o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais disruptivas, cada vez mais impressionantes. A internet e os eletrônicos diminuíram a distância e o tempo, né, que são as duas principais grandezas de controle humano. Então, o homem é controlado basicamente pela distância e tempo, e isso parece que foi diminuído, né, com a expansão das tecnologias, e tudo isso provocando mudanças radicais em toda a estrutura da sociedade, incluindo a educação. É nesse momento que existe um forte fomento da educação à distância, né, com o aumento do uso de tecnologias na mediação dos processos de ensino e aprendizagem. Ocorre também ali o surgimento da robótica educacional na esteira, né, desse desenvolvimento. E tudo isso nós estamos vivenciando, tá? Tudo isso nós estamos ainda vivenciando. Nós estamos aqui, eu sou testemunha ocular das transformações sem precedente que as mudanças nas matrizes tecnológicas causaram na vida da sociedade, nas relações sociais, nas relações entre o homem e o meio ambiente, né? Eu sou testemunha ocular disso, né? Eu nasci num contexto analógico, completamente analógico, né?
Então, eu me lembro muito bem que quando eu comecei a ganhar meus primeiros salários, nó- é, e quando eu comecei a ganhar os primeiros salários, né, década de 80, eu com 18 anos estava formado na Escola de Especialista de Aeronáutica, era terceiro sargento da Aeronáutica, né? E a gente recebia o salário como? A gente tinha que enfrentar a fila do banco, né? Porque a gente só retirava dinheiro no caixa no banco, né? Então enfrentava aquela fila, normalmente 15, 20, 30 minutos ali na fila esperando sua vez, é, ali com a identidade na mão, a gente se dirigia ao balcão do caixa e lá tinha uma listagem em papel, né, com o dado de todos os correntistas daquela agência, por isso a gente tinha que sempre se dirigir à nossa agência, se fosse para uma outra agência era complicado, né? Tinha que avisar com antecedência, enfim, era uma burocracia tremenda. E aí a gente chegava na nossa agência, entregava a nossa identidade, o bancário lá, né, ele localizava nosso nome na listagem, identificava nosso saldo, né, nós já tinha lá R$ 50, eu quero 20, aí ele tirava os R$ 20 para nos dar, anotava na caneta, né, a retirada, você rubricava ali do lado e aquela listagem ia no final daquele dia para a agência central, onde ela ia ser processada, né, os lançamentos iam ser feitos para que no dia seguinte estivesse ali no balcão da agência bancária uma nova listagem com os valores atualizados. Era assim que era feito, né? Hoje você vai no caixa eletrônico, coloca o cartão, uma senha, uma contrassenha, o dinheiro sai embaixo, na mesma hora apita o celular, apita o telefone, né? Enfim, é uma revolução extraordinária que aconteceu nesse tempo, né? Eu experimentei isso com essa amplitude. Eu penso que é aqui que ocorre o cumprimento das profecias de Daniel a respeito do tempo do fim, né? Como registrado em Daniel 12, verso 4, que diz: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. É muito interessante né, ver esse texto, porque eu acho que de fato é a profecia que melhor nos apresenta esse tempo como o tempo do fim, né? Daniel ele fica sem entender nada, né? Porque aquilo não era para ele, para aquele momento. Ele, no verso 8, ele diz: Eu, porém, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Hoje a gente entende, né, essa profecia. À luz desse contexto que nós vivemos, a gente entende perfeitamente essa profecia. Bem, a quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0, é de onde vem a designação proposta na temática de nossa aula, né? Diversas áreas da ciência adotaram essa designação para caracterizar esse momento que está às portas, né? Na verdade já chegou, né? Agro 4.0, empreendedorismo 4.0, educação 4.0, são designações para essa transição em direção a esses novos sistemas aplicados, né? O agronegócio brasileiro, por exemplo, pode ser considerado um agro 4.0. É o segundo mais competitivo e o que mais cresce no mundo, né? Nosso país é uma potência agrícola graças a altos investimentos em tecnologia. Os tratores, por exemplo, das lavouras de soja, são equipados com dispositivos eletrônicos, sensores que vão plotando o terreno, né, conforme eles vão arando o terreno, preparando o terreno para uma nova
safra, né? E nessa varredura, nessa passagem do trator, eles já vão identificando as pragas que estão ali, que podem atacar a lavoura, e já vão lançando sobre elas os defensivos químicos para o seu combate. É uma coisa impressionante. Eu tenho um amigo que é engenheiro mecânico, especialista nessa área aí de tratores e tal. Ele viaja dando cursos e tudo, e ele diz que são máquinas impressionantes, né, com tecnologias assim, altamente sofisticadas. Esses sistemas são desenvolvidos a partir das tecnologias digitais, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, a quarta revolução industrial não é considerada uma extensão da terceira revolução industrial, mas uma ruptura completa com todo o sistema anterior. Tamanho o alcance e o impacto das transformações que estão envolvidas, né? Uma das tendências da quarta revolução industrial é ter fábricas 100% automatizadas por meio de sistemas cyberfísicos, né? Um sistema composto de elementos computacionais colaborativos, né, que tem o objetivo de identificar e controlar as entidades físicas e todos os sistemas mecânicos daquela indústria, né? A marca da Revolução 4.0 estão em várias áreas: nanotecnologia, neurotecnologia, inteligência artificial, robótica avançada, incluindo drones, né? As impressoras 3D. E é impressionante, hoje você tem impressoras 3D sofisticadíssimas que imprimem inclusive prédios, né? Que constroem em prédios, e impressoras 3D que inclusive são capazes de reproduzir órgãos humanos, enfim, coisas assim extraordinárias. Vários países já estão vivendo essa realidade, né? E aí nós chegamos de forma mais objetiva ao tema da nossa aula, que questiona o impacto disso tudo na educação. Como é que tudo isso, toda essa revolução, tende a modificar as formas de ensinar e aprender? Essa realidade tem influência nas formas como nós, educadores, precisamos desenvolver nossas práticas docentes? Sem dúvida que sim, né? Historicamente, a educação se modifica de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade, né? Novas necessidades socioeconômicas, culturais, políticas, influenciam as práticas educativas. E é nesse sentido que o papel da escola está sendo fortemente pressionada, né, por mudanças. Na verdade, a educação sempre responde às demandas que sofre com algum retardo. Isso é normal, porque a dinâmica dessas mudanças é tão grande que é difícil o sistema educacional ser capaz de acompanhar, como vimos, cada fase das chamadas revoluções industriais. Ela demandou e promoveu mudanças nas práticas pedagógicas, nos sistemas educacionais. A questão é o tempo para essas respostas, né? E é isso que faz a diferença. Quanto mais rápido, né, o sistema educacional for capaz de responder a essas demandas da sociedade, mais rapidamente a sociedade será capaz de incorporar as novas tendências e de se inserir no mercado, enfim, de acompanhar a evolução do mundo, né, na sua dinâmica, tornando a sociedade como um todo mais próspera, né? No nosso caso, nós nem conseguimos responder, né, às mudanças demandadas pela terceira revolução industrial, e as demandas da quarta revolução industrial já nos alcançaram. Ou seja, o sistema educacional brasileiro nem conseguiu responder adequadamente as demandas da terceira revolução industrial e as demandas da quarta revolução industrial, que são muito mais intensas ainda, já estão aí, já nos alcançaram, e nós ainda não temos como reagir a elas, né? Evidentemente que essas respostas não devem acontecer à margem de uma reflexão crítica da realidade, e não deve ocorrer provocando um custo excessivo ao próprio homem e à sociedade, né? Custo que sempre recai sobre o mais humilde,
muitas vezes envolvendo sua saúde, né? O evento da pandemia e a necessidade de migração para o modelo híbrido de educação, né, mais intensamente mediado pelas tecnologias, mostrou as fragilidades de professores e alunos, né, fruto de uma formação deficitária, tanto a formação inicial como continuada, né? Vimos, por exemplo, professores da iniciativa privada tendo que se virar para dar conta da nova realidade que estava ali impondo, né, muito mais competências digitais a ele do que ele era capaz de atender, né? E isso provocou casos de doença, professores adoecidos, né, já que eles não receberam os recursos necessários para o desenvolvimento desse trabalho que estava sendo demandado a ele, né? O professor 4.0, há uma expectativa em relação a ele, né? O que se espera dele? Inicialmente, se espera desse professor um amplo letramento digital, ou seja, ele precisa ser capaz de ler e compreender o universo digital próprio desse contexto da indústria 4.0, da sociedade 4.0, para poder desenvolver as habilidades necessárias à sua prática docente, né? Isso implica em dominar as ferramentas digitais que se mostram essenciais, né, para o desenvolvimento das suas atividades. Ocorre que essas necessidades, elas se multiplicam muito rapidamente, ou seja, as demandas são crescentes. O professor, né, está sendo cada vez mais demandado e essas demandas são cada vez mais intensas. A educação 4.0, ela se baseia muito no conceito do learn by doing, né, o aprender fazendo. Na verdade, ela tem uma relação com várias metodologias ativas, tais como ensino híbrido, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, ensino baseado em projetos, né? E a robótica educacional é um exemplo de recurso pedagógico que adota os conceitos incorporados por essas metodologias. Aí eu sempre puxo sardinha para a minha área, né? A questão que se levanta é sobre quando a escola vai estar devidamente preparada para responder a essas demandas da sociedade 4.0, para promover uma educação 4.0. Né? Eu fiz minha pesquisa em robótica educacional e com ela um estado da arte em relação à formação de professores para o uso da robótica. Esse estado da arte, na pesquisa científica, é um levantamento amplo, né, o mais completo possível sobre o que se está estudando. E ao fazer esse estado da arte sobre a formação de professores para o uso da robótica educacional, com foco na robótica como um recurso pedagógico, né, levantando experiências desenvolvidas no mundo inteiro, eu vi que todos estão assim tateando, né? Isso é muito novo para todo mundo. Essas mudanças, essas demandas são muito recentes, muito novas para o mundo inteiro, né? Para todos os sistemas educacionais do mundo, né? Então, todo mundo está, nesse momento aí, buscando correr atrás do prejuízo. Ou seja, todos estão buscando superar as dificuldades, né? E as dificuldades são comuns a todos. Alguns países têm uma estrutura que favorece o desenvolvimento de soluções muito mais rapidamente. Essa que é a grande diferença. Porque esses países já possuem políticas públicas que avançam na direção dessas soluções, né? Políticas públicas de formação continuada para professor, incentivos, né, para o desenvolvimento de competências desses professores, infraestrutura no sistema de ensino, né? Nas salas de aula, nos laboratórios, nos ambientes educacionais, enfim, isso tudo facilita
esse avanço, ok? A mudança rumo à educação 4.0, ela tem no nosso contexto um instrumento de partida interessante, que é a Base Nacional Comum Curricular, que completou e atualizou, né, o Plano Nacional de Educação. A BNCC, e hoje nós temos a BNCC Computação, né, voltada para o ensino de tecnologia no ensino, na educação básica, né, documenta e define as aprendizagens que os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva, né, e por áreas do conhecimento. As competências gerais exigidas pela BNCC corroboram com a proposta de uma educação 4.0, né? Ou seja, são 10 as competências gerais. Conhecimento, para aprender a lidar com a realidade, continuar aprendendo, colaborar com a sociedade, né? Pensamento científico e criativo, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas. Repertório cultural é a terceira competência geral, para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural, né? A quarta competência é a capacidade de comunicação, para expressar-se, partilhar ideias, informações, experiências, né? A quinta competência é a cultura digital, essa está mais voltada de forma específica para a BNCC Computação, para o ensino de tecnologias na educação, né? Para comunicar-se, acessar e produzir informação e conhecimento, resolver problemas, exercer protagonismo, né, e autoria. A sexta competência trata do trabalho e projeto de vida, né? A sétima competência trata da argumentação, formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, etc. A oitava competência trata do autoconhecimento e autocuidado, né? A nona competência trata da empatia e cooperação, e a 10ª competência trata da responsabilidade e cidadania, para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, etc. Portanto, se formos analisar as competências gerais propostas pela BNCC, elas já estão alinhadas com os pressupostos defendidos por uma educação 4.0. Né? Alencadas a essas competências gerais, nós temos as habilidades específicas que devem ser desenvolvidas ao longo da formação do aluno, né? Nas diversas séries por áreas do conhecimento. Então, habilidades bem específicas que estão lá listadas, que precisam ser desenvolvidas ao longo da formação do aluno. Tudo isso ela já aponta para uma proposta de educação 4.0. Então, em relação à estrutura normativa, tá tudo beleza, né? Não tem muita coisa a ser feita, mas muito precisa ser feito em relação às condições efetivas para a implementação dessa realidade, né? Para que realmente a educação possa caminhar na direção de atender às demandas dessa sociedade 4.0. Bom, a ideia de apresentar essa temática foi importante para nos situarmos em torno desse momento em que vivemos, do ponto de vista bíblico e religioso. Ele é profético, mas também do ponto de vista profissional, né? Implica em que nós possamos estar preparados para nos realmente atender com a educação, atender às demandas da nossa sociedade. Um forte abraço a todos, né? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução a essa discussão sobre as tecnologias na educação. Um grande abraço.